Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Então hoje vamos falar daqueles limites que parecem paredes, mas que talvez sejam apenas linhas que aprendemos a não atravessar. Dos padrões que repetimos sem perceber, das histórias que contamos sobre quem somos e também das danças que criamos com os outros e nas quais acabamos todos presos. E vamos descobrir que às vezes para começar a mudar alguma coisa não é preciso uma grande revolução. Talvez baste levantar um pé e atravessar um pequeno círculo de giz. Há muitos anos eu era bastante jovem e ainda nem sequer tinha encontrado o budismo. Mas lembro-me de ler uma coisa que ficou comigo até hoje. Era uma frase que dizia: se desenharmos um círculo de giz no chão à volta de um peru, o animal não sai dali. Pode morrer até de fome, de sede, mas não se mexe. Não faço ideia se é verdade, nunca fiz a experiência nem com um peru, nem com ninguém, mas francamente também não vou começar agora. Mas lembro-me perfeitamente de ter ficado fascinada com a ideia, não por causa do peru, mas porque me apercebi que se calhar é aquilo que acontece connosco. O círculo não era uma parede, não havia vedação, não havia nada que impedisse fisicamente o peru de levantar uma pata, atravessar aquela linha branca e continuar tranquilamente a sua vida. E, no entanto, a segunda história, ele ficava lá dentro. Eu lembro-me de pensar, apesar da minha tenra idade, vivemos todos dentro de círculos de giz. Alguns foram desenhados por outras pessoas, outros fomos nós próprios que desenhamos. Alguns estão lá há tanto tempo que já nem sequer vemos a linha. E talvez uma parte considerável daquilo a que chamamos os meus limites ou até a minha personalidade não seja constituída por verdadeiros muros. Talvez sejam apenas círculos de giz. Bom, claro que existem limites reais, coisas que não podemos fazer. Há circunstâncias que não escolhemos. O corpo tem limites, a idade traz limites, as condições económicas, familiares ou sociais podem criar obstáculos muito concretos. E seria, claro, totalmente ingênuo de dizer que basta acreditar em nós próprios para que tudo se torne possível. E não é disso que eu estou a falar, claro. Estou a falar daqueles outros limites, aqueles que parecem sólidos, mas que talvez não sejam assim tanto. Quando dizemos coisas como eu sou assim, ou não consigo, comigo é sempre assim, tenho azar nas relações, ou as pessoas acabam sempre por me abandonar, não sei dizer que não consigo falar em público, não sou uma pessoa criativa, já sou demasiado velho para mudar, na minha família somos todos assim, e coisas do género. Frases aparentemente inocentes. Mas quando as repetimos durante muitos anos, e provavelmente as ouvimos repetidas durante muitos anos, começam a adquirir a consistência de uma parede. E talvez não haja parede. Talvez haja apenas uma linha branca no chão. Há um momento, às vezes, nem sempre, nem para toda a gente, mas às vezes há um momento na vida em que começamos a perceber que certas coisas se repetem. No princípio, naturalmente, pensamos que é azar, que é coincidência. Encontramos uma pessoa extremamente difícil, sofremos, a relação termina. Algum tempo depois, encontramos outra pessoa, muito diferente. Outro aspecto, outra profissão, outra personalidade. E passados uns tempos, estranhamente, estamos a viver uma situação muito parecida. Mudaram os atores, mudou o cenário, mas a peça continua a parecer-nos familiar. Ou então acontece no trabalho. Mudamos de emprego porque o chefe não nos valoriza.
E no emprego seguinte, que parecia inicialmente totalmente diferente, ao fim de algum tempo sentimos exatamente a mesma coisa. Ou temos sempre amigos que exigem demasiado de nós, ou acabamos sempre por tomar conta de toda a gente, ou sentimos repetidamente que ninguém nos ouve, ou evitamos o conflito durante meses e depois de repente explodimos. Ou apaixonamos-nos sempre por pessoas que não estão disponíveis, ou afastamos-nos precisamente quando alguém começa a aproximar-se demasiado. Há milhões de possibilidades. Isto vai se repetindo até que um dia pode acontecer qualquer coisa diferente. Surge uma dúvida. Perguntamos-nos, mas bom, isto já me aconteceu tantas vezes, porquê é que me acontece sempre isto? Talvez não seja simplesmente azar? Talvez eu participe de alguma forma? E esta descoberta pode ser inicialmente desagradável, porque é muito mais confortável pensar que, sei lá, que acontece sempre, que eu, por coincidência, atraio as pessoas complicadas. É mais, aparentemente, confortável de pensar assim do que nos perguntarmos, mas porquê é que eu acabo tantas vezes nesta situação? Não porque passamos a ser culpados, e esta é uma distinção importante, porque responsabilidade e culpa não são a mesma coisa. Descobrir que participamos na criação de uma situação não significa concluir que somos responsáveis por tudo aquilo que os outros fazem. Significa apenas reconhecer que talvez haja alguma coisa na nossa maneira de reagir, de escolher, de nos aproximar, de nos afastar, de nos proteger ou de procurar segurança, que contribui para que determinadas situações se repitam. Porque se fosse tudo apenas azar, não poderíamos fazer grande coisa. Se eu não tiver qualquer participação no padrão, só posso esperar que o mundo mude, que as pessoas mudem. Ou então ir viver para uma ilha deserta. Mas quando descubro que contribuo, mesmo que seja apenas um pouco, é uma libertação, porque então existe uma porta, eu posso mudar alguma coisa. Quando começamos a reconhecer os nossos padrões, há uma tentação de ficarmos zangados connosco próprios. Isto é a enésima vez que isto me acontece. Como é que é possível eu continuar a fazer a mesma coisa? Já devia ter aprendido, não é possível. Outra vez. Mas talvez seja útil lembrar que a maior parte dos nossos padrões não nasceu porque éramos estúpidos, nasceu porque em algum momento aquela resposta fez sentido. Talvez uma criança tenha aprendido que era melhor ficar calada porque quando exprimia aquilo que sentia ninguém escutava, ou pior, era castigada. Talvez tenha aprendido que ser extremamente prestável porque era assim que recebia afeto. Talvez tenha aprendido a não precisar de ninguém porque depender de alguém era perigoso. Talvez tenha aprendido a antecipar constantemente o estado emocional dos outros porque precisava disso para se sentir segura. Talvez tenha aprendido a fugir do conflito ou, pelo contrário, a atacar antes de ser atacada. Na altura, era talvez uma estratégia inteligente de sobrevivência. Mas o problema é que as estratégias têm tendência a sobreviver às circunstâncias que as criaram. A criança cresce, o mundo muda, mas o mecanismo continua. Aquilo que um dia nos protegeu pode, muitos anos depois, começar a aprisionar-nos. E é aí que aparece o círculo de giz. Aquela linha que talvez tenha tido uma função, que talvez tenha sido importante não atravessar, mas agora ainda existe perigo do outro lado, ou continuamos simplesmente dentro do círculo porque aprendemos que era ali que devíamos ficar? Apercebermos-nos do padrão é um primeiro passo e é extraordinário, não há dúvida. Às vezes é mesmo um momento de revelação, é do estilo, mas é isto que eu faço. E de repente vemos e ficamos muito satisfeitos. Sobretudo se temos alguma experiência de introspeção, podermos tornar-nos verdadeiros especialistas nos nossos próprios padrões. Sabemos de onde vêm, sabemos quando começaram, sabemos que relação têm com os nossos pais, conhecemos os gatilhos, conseguimos explicar tudo com uma clareza admirável. E depois
Fazemos exatamente a mesma coisa. Isto é muito humano, porque compreender um padrão não significa necessariamente tê-lo ultrapassado. Podemos conhecer perfeitamente a história do círculo de giz e continuar sentados dentro dele. Chega um momento em que é preciso levantar o pé. E talvez esta seja uma parte muito importante da prática. A consciência abre a porta, mas depois temos de atravessá-la. Não basta reconhecer, tenho dificuldade em dizer não. Um dia temos de dizer não. E custa. Não basta perceber, tenho medo de ser abandonado, agarro-me, apego-me. Um dia temos de sentir o medo e não agarrar. Não basta descobrir quando alguém se aproxima demasiado, eu desapareço. Um dia temos de sentir a vontade de fugir e permanecer mais 5 minutos. É aí que começa a verdadeira mudança. Mas há outra coisa que me parece importante aqui, que é quando falamos em mudar, imaginamos frequentemente alguma coisa espetacular. De um dia para o outro é uma grande transformação, uma decisão radical. A partir da manhã vou ser outra pessoa. Provavelmente não. E ainda bem, talvez não seja preciso destruir o círculo inteiro, talvez baste pôr um pé do outro lado. Uma coisa muito pequena. Se normalmente respondemos imediatamente quando nos sentimos atacados, esperamos 10 segundos. Se nunca pedimos ajuda, pedimos uma coisa pequena. Se dizemos sempre que sim, experimentamos dizer, vou pensar. Se costumamos desaparecer quando estamos magoados, dizemos, isto magoou-me e preciso de algum tempo. Se temos necessidade de resolver tudo imediatamente, permitir que uma pergunta fique sem resposta até amanhã. Se nunca mostramos vulnerabilidade, mostrar 1 centímetro. Não é preciso atravessar o continente, só é preciso atravessar a linha. E talvez seja assim que os padrões realmente começam a perder a força, não através de grandes declarações, mas através de pequenas experiências que mostram ao nosso sistema interno: olha, fizemos uma coisa diferente e o mundo não acabou. A linha afinal podia ser atravessada. E depois há os padrões que não pertencem apenas a uma pessoa, pertencem a 2. E estes são particularmente interessantes e desafiantes. Porque 2 pessoas podem gostar genuinamente uma da outra e, apesar disso, criar juntas uma dinâmica que as faz sofrer. Isto acontece muito em relações próximas, em relações de casal, mas relações familiares, entre irmãos, pais, filhos, etc. Até amigos. Por exemplo, uma aproxima-se, a outra sente-se invadida e afasta-se. Quando a segunda se afasta, a primeira sente medo e aproxima-se ainda mais. Quanto mais uma se aproxima, mais a outra recua. Quanto mais a outra recua, mais a primeira persegue. Passado um tempo, cada uma tem uma explicação perfeita. Ela nunca está disponível. Ela não me deixa respirar. E ambas têm razão, do seu lado do padrão. Ou então uma pessoa critica porque quer provocar uma mudança. A outra sente-se atacada e defende-se. Quanto mais se defende, mais a primeira sente que não está a ser ouvida e aumenta a crítica. Quanto mais a crítica aumenta, mais a segunda se fecha. No fim, já ninguém sabe exatamente onde começou e talvez nem interesse muito saber. Porque o problema já não é esta ou aquela pessoa, é a dança que se instalou entre as duas. E isto muda radicalmente a pergunta, porque em vez de perguntarmos, mas quem é que tem razão? Podemos, se calhar, parar e perguntar, mas o que é que está a acontecer aqui entre nós? Em vez de quem é que começou, talvez, como é que estamos os dois a manter isto vivo? E há aqui uma ideia que eu considero muito importante. Ou uma frase ou uma maneira de pensar que pode mudar tudo. Quando pensamos, o outro não é o inimigo. O padrão é o inimigo.
É claro que esta ideia de inimigo é temporária, é apenas reorientação, porque quando estamos numa dança destas, sentimos que se a outra pessoa mudasse, tudo poderia mudar. E por conseguinte vemos-la um pouco como o nosso inimigo, não no sentido pleno da palavra, mas como aquilo que a pessoa que nos está a impedir, que está a impedir a mudança. E por isso dizer o outro não é o inimigo, é o padrão que é o inimigo, muda a perspectiva. Mas na realidade, pensando melhor, talvez nem o padrão precise de ser transformado num inimigo, não precisamos de lutar contra ele, podemos simplesmente reconhecê-lo e começar juntos a mudá-lo. Porque se transformarmos o padrão em inimigo, talvez tenhamos criado apenas mais uma batalha. A questão não é derrotar nada, é deixar de repetir. Duas pessoas podem olhar para aquilo que acontece entre elas e dizer: aqui estamos nós outra vez. E talvez até ao fim de algum tempo consigam sorrir, porque nesse instante aconteceu qualquer coisa muito importante. Já não estão completamente dentro do padrão, estão a vê-lo. E quando duas pessoas conseguem vê-lo juntas, aparece uma possibilidade inteiramente nova. Em vez de se aliarem inconscientemente ao padrão, uma contra a outra, podem aliar-se uma à outra para transformar o padrão. E esta mudança é bombástica. É claro, estou já a ouvir algumas pessoas a protestar, porque é óbvio que esta aliança pressupõe que ambas as pessoas reconhecem o padrão e que ambas estão dispostas a ultrapassá-lo. E adivinho que alguns dos que me estão a ouvir neste momento estão a dizer: bom, isso nunca vai funcionar porque a pessoa não tem essa capacidade. Tudo bem, talvez não tenha, mas talvez tenha e nunca pensou nisso. A boa notícia também é que podemos começar a ultrapassar o círculo de giz unilateralmente. Claro que é mais difícil porque o mecanismo está montado, é como um comboio lançado a alta velocidade. Não basta parar o motor, é preciso contar com a inércia. Mas cada pequeno passo é uma vitória. E quando nós, do nosso lado, conseguimos mudar uma pequenina coisa, isso vai necessariamente, ao fim de algum tempo, talvez não imediatamente, mudar a dança. É um passo novo. E ao fim de algum tempo a pessoa vai notar e a dança muda. Talvez seja precisamente aqui que a prática da atenção se torna tão concreta. Entre aquilo que acontece e a nossa resposta existe às vezes um espaço minúsculo. Alguém diz uma frase, sentimos imediatamente alguma coisa em nós a reagir, uma contração, algures no corpo, calor, medo, irritação, e o velho mecanismo prepara-se para entrar em ação. Atacar, fugir, justificar, fechar, agradar, controlar, resolver. Mas se conseguirmos reconhecer aquele instante, talvez não precisemos de obedecer. Podemos sentir o impulso sem imediatamente nos transformarmos nele. É nesse pequeno espaço que começa a liberdade. Não uma liberdade grandiosa e definitiva, uma liberdade de 2 centímetros. Mas 2 centímetros chegam para pôr o dedo do pé do outro lado da linha. Às vezes pergunto-me quantas coisas na nossa vida são assim. Quantas vezes dizemos não posso, quando na verdade queremos dizer nunca experimentei. Ou tenho medo. Ou não sei quem seria se fizesse isso. Ou simplesmente sempre fiz de outra maneira. Talvez alguns dos limites que consideramos parte da nossa personalidade sejam apenas hábitos muito antigos, muito arraigados. Talvez algumas das nossas certezas sobre nós próprios sejam histórias que repetimos tantas vezes que acabaram por adquirir a aparência da verdade. Eu sou assim. Talvez. Mas também talvez possa ser de outra maneira, não? Uma das coisas mais extraordinárias acerca da mente humana é precisamente a sua capacidade de mudar. Não precisamos de negar aquilo que fomos,
Não precisamos de declarar guerra aos nossos mecanismos. Podemos até agradecer-lhes. Provavelmente tentaram proteger-nos e às tantas até o fizeram. Mas também podemos dizer-lhes obrigada, foi muito bom, mas já não preciso exatamente disto e experimentar outra coisa. Um gesto diferente, uma palavra, uma resposta, um pequeno risco, um pé do outro lado. Talvez seja isso que eu, ainda muito jovem, intuí naquela estranha história do Peru. O que me impressionou não foi o circo, foi o facto de não haver nada que realmente impedisse o animal de sair. É de loucos. Talvez valha a pena olhar de vez em quando para os nossos próprios círculos. Não para nos julgarmos por ainda estarmos dentro deles, mas para nos perguntarmos: lá, isto é mesmo uma parede? Ou é apenas uma linha que eu aprendi a não atravessar? E se for apenas uma linha, talvez hoje não seja preciso fazer nada de extraordinário, talvez baste aproximar-nos, olhar para o outro lado, levantar um pé e descobrir, devagarinho, que o giz nunca foi uma parede. E pronto, era isto que eu queria partilhar convosco, porque tenho andado a pensar no assunto. E é tudo por hoje. Queria só fazer um pequenino pedido. Se tiverem vontade disso, deem feedback. Pronto, um abraço, até ao próximo chá.